em Gênesis 1, 26 a 28, até a parte A do versículo 28. Quero agradecer a presença dos visitantes, né? A pessoa que estava ao seu lado aí, cumprimente, fala paz do Senhor, amado, prazer estar com você aqui para louvarmos ao Senhor. Gênesis 1, 26 a 28, nós vamos ler. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem frente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa porção da palavra. Agora, Senhor, pedimos que o amado Espírito Santo possa agir através da espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. E falando aos nossos corações, ajudando, ó Deus, Senhor, nós estamos também hoje num dia que agradecemos pelos dias das mães, e que tu possa dar uma bênção especial a cada mãe, ó Deus, a cada filho também, Senhor, e que a tua graça, a tua alegria, a tua paz invada cada coração. Dependemos totalmente de ti, ajuda-nos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Os irmãos vão entender por que eu li Gênesis, e justamente nós estamos numa data, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Deus me levou a escrever algumas coisas e trazer uma reflexão a respeito dessa bênção, né? Que hoje nós estamos também comemorando, e não há problema nenhum de nós agradecermos a Deus pelas mães, como daqui a pouco, daqui a alguns meses, agradeceremos pelos pais, depois de alguns meses, pelos filhos. Então, todo mundo tem o seu momento de agradecimento. Mas a gente vai observar uma coisa interessante aqui, porque eu quero relatar um pouco do acontecimento que os irmãos sabem, que o pecado aconteceu, mas antes, a palavra de Deus diz que, no princípio de tudo, Deus criou os céus e terra, e no propósito de Deus, Deus vai criar um homem. Deus prepara toda essa terra. Os irmãos podem ler, nós não vamos nos deter a esses detalhes, que os irmãos têm uma compreensão, mas observa-se que Deus foi criando todas as coisas, e a palavra de Deus diz que Deus foi vendo que isso era bom. Tudo que ele criou é bom, ficou bom. Com alguns termos de Deus viu que ficou bom, né? Outros termos falam que era bom, tudo que Deus faz. Mas quando chegou esse momento, Deus criou o homem e a mulher, que a palavra de Deus diz que criou o homem e a mulher, a sua imagem. Deus abençoou e disse: sede férteis e fecunde, e sede fértil e multiplique-se. Então, a gente observa, e aqui que eu quero que você atente, aqui a gente observa que quando Deus criou o ser humano e criou a humanidade na pessoa desse casal, Deus disse para que eles fossem fecundos. Então, a maternidade já aconteceria. Compreende comigo? Estão comigo aqui? A maternidade já era algo natural, porque Deus disse: multiplique-se. A multiplicação era a bênção dessas pessoas. Agora tem essa unção daquele que é a vida, que deu vida a essas criaturas, através do sopro, né, que Deus deu a esse casal, primeiramente Adão. A mulher recebe também a vida, né? A gente pensa que não, mas foi criada do costela de Adão, mas já recebe vida também, a vida de Deus, o zoio de Deus estava sobre ela, mas a palavra de Deus diz que o propósito de Deus é que essa terra se enchesse. Mas acontece um fato, e me permita falar um pouquinho sobre isso, mesmo conhecimento da igreja, de muitos, né? No capítulo 3 vai falar que houve o pecado. E nós sabemos que esse pecado, após o pecado, Deus fala com o homem. Houve o pecado, houve uma falha, a gente compreende essa parte histórica em que a mulher ela é envolvida em sua mente por toda a intenção de Satanás tentar derrubar aquilo que era o propósito de Deus, e eles caíram, tanto a mulher como o homem. A palavra de Deus vai falar que o Senhor vai procurar, né? Deus vai procurar por esse casal, porque toda tarde, não numa procura de estar perdido, mas numa normalidade de Deus falar com eles, e naquele dia foi um dia diferente, porque o homem se escondeu. E Deus, ao procurá-lo, perguntou a Adão: onde você está? E ele disse que está ali, daquela situação, porque ele se sente mal do que aconteceu, porque eles se viam, o casal estava se vendo nus,
estava sem algo que, por costume, era tão natural ter, que é a presença de Deus, a unção de Deus, né? a Shekinah de Deus na vida deles. Isso era natural. E aí agora, a palavra de Deus vai falar para esse homem, perguntando a ele, mas o que aconteceu? Como você sabe que você está nu? Você comeu da árvore? E aí ele diz, aí desde ele trazer uma resposta direta a Deus, e já reconhecer o seu problema, ele disse, olha, Deus, o problema foi a mulher que tu me deste. Ele já colocou logo assim, o problema foi você, Deus. Tu me deste essa mulher, ela me deu de comer. Ele chega para a mulher e fala, o que aconteceu? Até o momento chamando de mulher, o que aconteceu? E ela disse, olha, o problema foi o seguinte, foi a serpente. A serpente é um problema, eu não sei o que ela fez, e eu comi. E você observa que acontece essa situação, porque o distanciamento da presença já estava bem longe. Apesar de Deus estar perto, mas a presença, a ação de Deus na vida dele já estava longe. O que estava agindo na vida dele era o medo, a acusação e vários problemas. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz, eu quero que você possa ver isso comigo, a palavra de Deus vai dar uma sentença, eu quero que você vá até ali, pode colocar para mim, é muito importante colocar essa parte. E Deus vai fazer uma declaração depois que a mulher, é importante falar isso, a mulher diz para Deus que foi a serpente. E no versículo 3, versículo 14, capítulo 3, versículo 12, diz assim, então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Isso tem um sentido profético, um sentido sério, espiritual, que nós não vamos entrar agora. Mas Deus está falando, está ali com aquele ser espiritual. E agora diz, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, o descendente da mulher, e você lhe ferirá o calcanhar. Muito bem, agora Deus está falando que algo vai acontecer e uma mudança vai ser estabelecida. A mudança vai ser estabelecida porque agora vai entrar um propósito na maternidade. Entenda comigo, quando Deus criou o homem e a mulher, disse, sede férteis e multiplique-se. Haverá maternidade, vocês vão crescer. Mas agora, por causa do pecado, Deus muda o sentido da maternidade. Deus está dizendo o seguinte, da mulher vai nascer o descendente, vai nascer alguém que vai pisar a sua cabeça, Satanás. Você vai machucá-lo o calcanhar, mas ele vai te vencer. E Deus traz uma promessa através agora da maternidade que se torna um instrumento do ministério divino de Deus para com o homem. A maternidade muda o sentido. E aqui a gente vai observar que no capítulo 3 ainda, deixa eu pegar aqui, olha o que acontece. Após esse pecado, esta mulher vai ter um nome. Ela não é chamada por Eva. Agora, Adão, a palavra diz, Adão, isso no versículo 20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Agora, o propósito dessa maternidade e de toda a humanidade é dentro de um propósito de Deus para restabelecer a ligação do homem com ele. A maternidade mudou o sentido. E é interessante isso. Então, Adão deu esse nome à sua mulher, porque ela seria a portadora da vida e da esperança. Glória a Deus, glória a Deus. Seguindo um pouquinho, a gente entende e a gente sabe que esse descendente da mulher é Jesus. Se você não sabe, eu vou te dizer, a descendente é Jesus. Mas a gente seguindo um pouquinho, lá em Isaías capítulo 7, e você pode deixar aí, no versículo 14, eu vou abrir minha Bíblia aqui, na minha parte aqui também da palavra, eu vou precisar dessa porção. No capítulo 7, Isaías, aqui mesmo, você deixa no versículo 14,
No capítulo 7 vai acontecer um fato. O que aconteceu agora? O tempo já se passou, né? A humanidade está crescente, aconteceu muitas coisas, mas o projeto de Deus para o descendente está seguindo. E Deus vai estabelecer muitas coisas, mas aqui nesse capítulo, Isaías vai trazer uma palavra dentro daquilo que Deus falou para a concretização que não seria naquele momento, seria mais à frente. Mas o rei, deixa eu explicar antes de entrar nesse versículo. O rei Acais era rei de Judá. E por que rei de Judá? Houve o Davi, Salomão, sendo bem breve na explicação, o rei Davi, seu filho Salomão, depois houve a divisão do reino, esse reino de Israel que é estabelecido por Davi, ele após a morte de Salomão, ele vai se dividir em reino de Judá e reino de Israel. Nesse período, nesse capítulo, a palavra de Deus diz que Acais, ele entra num certo pavor e medo, porque a palavra de Deus vai dizer que Rezim, rei da Síria, e também o Peca, que é rei de Israel, o rei do norte, eles se juntaram para vir contra o rei de Judá. Isso trouxe tanto medo, não só a ele, como toda a população de Judá, que a palavra de Deus diz que eles estavam como árvores que balançam quando o vento passa. Estavam balançados no seu emocional. Então Deus chama o profeta Isaías e diz: Isaías, vai lá, fala com Acais para que ele não se preocupe, isso não vai acontecer. O rei que estão vindo contra eles, né, não vão conseguir, e que eles fiquem despreocupados. Mas a palavra do Senhor vai dizer que, assim mesmo, Acais ainda fica um pouco não confiante da palavra de Deus, porque ainda no seu coração, e quando a gente estuda esse momento, ele ainda estava se apoiando na Síria. Mas a palavra de Deus, ainda o Senhor vai falar com ele assim no versículo 10. Passa o versículo 10 que eu vou para o povo entender. O Senhor ainda vai falar com ele: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso. Ali está uma confirmação, né? Um sinal miraculoso, seja das maiores profundas, seja das alturas mais elevadas. E Acais, desde fazer o pedido, disse: não pedirei nada. Eu não vou pedir coisa nenhuma. Não porei o Senhor à prova. Aí o profeta vai falar, no versículo 13: ouça agora, eu estou na NVI, tá? Ouça agora, descendente de Davi. Observa um detalhe. Desde Isaías falar com Acais, ele tira a palavra de direção a Acais e fala a casa de Israel. Ele fala agora a casa de Israel. A palavra vem para a casa de Israel. Essa palavra profética não cai mais para o coração de Acais. Mas Deus vai trazer uma palavra profética e vai dizer aqui, mas ele antes de falar aqui, nós colocamos o texto, diz: ouça agora, descendente de Davi, e alguns textos falam, casa de Israel. Não basta abusar da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Deus falando com ele, e ele fica assim, sem interesse do que saber. Fala: não vou aborrecer Deus, eu estou pedindo que você peça um sinal, estou falando para você pedir um sinal, mas disse assim mesmo. Agora vamos para o versículo 14. Pois isso o Senhor mesmo dará a você um sinal. Assim mesmo, Deus vai dar um sinal à casa de Israel. Aí olha o que ele fala: eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Deus está estabelecendo. O Senhor, o próprio Deus, agora está falando que aquilo que ele falou lá no paraíso, que a maternidade agora tinha como instrumento ministério, um ministério como instrumento, porque a salvação não vem da maternidade, mas a paternidade toma um novo sentido. E o profeta Isaías agora declara, anos depois, que o Senhor não se esqueceu da promessa. Glória a Deus. Mateus 1,18 é o cumprimento da promessa. Vamos ler Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Então, o nascimento de Jesus Cristo. Então, Maria, sua mãe, quer dizer, mãe de Jesus, está explicando, né? Mateus está explicando.
Mas antes que se unisse, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Antes que ela conhecesse, só esse pedaço, que a história é bem conhecida. Antes que ela conhecesse, tivesse algum contato com José, a palavra de Deus diz que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Em Mateus 1, 18 a 24, vai explicar o que aconteceu, a visão, o que aconteceu, vai passar o que aconteceu na cabeça de José, quando soube que Maria estava grávida. Porque o propósito de Deus, o cumprimento daquilo que Isaías havia falado, e o cumprimento do propósito que a maternidade traria vida e restauração novamente, traria o meio, um instrumento do ministério que a mulher teria, preste atenção, mulheres, que a mulher teria no papel da salvação, através da maternidade. Então, há um cumprimento dessa palavra lá no Éden, e Isaías agora acontece, Maria escolhida, virgem e desposada de José. A palavra nesse texto, não vamos colocar que eu vou falar aqui, em Mateus 1, de 18 a 24, vai dizer que José, ao saber que Maria estava grávida, ficou totalmente consternado, não ficou bem. E ele tentou no seu coração se afastar de Maria. A palavra de Deus diz que ele tem um sono, ele vai dormir, certamente na preocupação, quando a gente está preocupado, não é uma verdade isso, quando a gente está muito tenso, parece que dá um cansaço. E aconteceu isso com ele. Deu aquele cansaço e ele foi dormir. E no sonho, o anjo do Senhor apareceu a ele e falou com ele: José, não abandone Maria, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. E é interessante que, eu quero ler esse pedacinho, que é tão gostoso ele, por mais que a gente conheça, deixa eu ir lá em Mateus. Você pode dar um glória a Deus. Oh, Jesus, maravilhoso. Deixa eu ler só esse pedacinho. Olha só. José, filho de Davi, não temas, é o versículo 20, não tema receber Maria como sua esposa, pois que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Olha o que ele está dizendo, ele está trazendo testificação, né? Confirmando a palavra do profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, o cumprimento. Glória a Deus, glória a Deus. Agora em Lucas 1, 26 a 35. Glória a Deus. Em Lucas 1, 26 a 35, aí acontece algo interessante, também importante a gente ler, por mais que conheçamos esse texto, e aí, como eu sempre falo, esse texto é muito falado no Natal, mas dentro do que Deus me colocou, é importante colocar esse texto aqui, desse nascimento. 26 a 35, diz aqui, 26, no 6º mês de Deus enviou o anjo a Gabriel a Nazaré, cidade de Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Até aqui. No versículo 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Oh, Deus! O que mostra aqui que o Senhor, Deus precisava entrar no mundo.
E o meio pelo qual que Deus determinou entrar no mundo foi através da maternidade. Por isso que no momento que o homem pecou, o próprio Deus, a Trindade, sim, ali, disse para Satanás: pensa que as coisas vão ficar assim? Eu tenho uma solução. E a solução virá na própria mulher. A maternidade dela agora tem um propósito. E aqui Maria, ela disse: faça, Senhor, conforme a tua vontade. Eu sou tua serva. Essa obediência mudou tudo, meu amado. Porque nessa obediência, essa submissão, Satanás foi derrotado. Porque Jesus nasceu. A maternidade ali estava tendo seu propósito. Jesus nasceu, ele viveu, ele morreu, ele venceu a morte, ressuscitou e vivo está. Ele pisou a cabeça da serpente. Glória a Deus. Mas me permita fazer uma referência à atitude de Maria. No momento que ela entendeu a sua missão, ela cuidou, preste atenção, ela cuidou, alimentou, ensinou, observou e cooperou com os propósitos de Deus. A Maria não foi apática, ela ficou, não, é o menino Jesus, vai, Deus cuida dele. Não, ela fez a sua parte de mãe. Ela cuidou daquela criança, ela amamentou aquela criança, ela trocou a fraldinha daquela criança, ela deu as primeiras papinhas, ela viu os dentinhos nascendo, né? O cabelinho foi crescendo, ela começou a jogar o cabelinho para o lado, sabe quando os pais fazem aquele cabelinho para o lado? Todos os detalhes de mãe ela fez com Jesus. Mas a palavra de Deus diz que ela também foi observando todas as coisas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Lucas 2,19, olha o que a Bíblia diz. Para poder a gente confirmar esse detalhe, que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre ela no coração, tudo o que estava acontecendo com aquele menino. Ela ia observando, ela cuidava, mas ela observava, porque havia um propósito. No versículo de Lucas 2,51, também fala sobre isso. Lucas 2,51, agora versículo 51. E desceu com eles, achou? Eu acho que é 2,51. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Né? A palavra de Deus vai mostrar aqui, em todos os momentos, né, de Jesus, porque aqui o menino Jesus já estava crescido e ele foi esquecido, mas ficou no templo discutindo com aqueles homens muito inteligentes, né? E aqueles homens que conheciam a lei, e ele respondia a tudo, porque Jesus é a palavra. E ele respondia a tudo. E essa mãe ali observou, disse: filho, vamos embora, né? Estava preocupado, porque ela cuidava dele, mas ela observava, olha o que está acontecendo com essa criança. Todos os cuidados. Aqui mostra o papel, né? Cada tempo, agora eu quero falar uma coisa. Mães, ser mãe é uma bênção, mas também um ministério. Cada tempo dedicado no cuidado com seus filhos, com a sua filha ou com seus filhos, você está cooperando com Deus na formação desta vida preciosa. Em Isaías 49, versículo 15, o texto faz menção do amor de mãe em relação aos filhos, para que possamos, faz a menção de mãe em relação aos filhos, para que possamos entender de forma objetiva o grande amor de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, o próprio profeta Isaías, há um detalhe para Israel, do acontecimento, do que eles estavam passando, iriam passar, mas Deus mostra o amor, o seu amor, e aí ele vai dizer assim: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É difícil. Às vezes a criança não está nem mamando, a mãe já quer dar peito, ainda mais se chorar. Não é verdade? Acontece isso, sim ou não? Aí diz: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê,
que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. É a relação agora do amor de Deus, comparado para que o homem possa entender, o amor de Deus é muito maior do que isso, porque Deus é amor. Mas para que a gente possa entender, ele pega o comparativo mãe para expressar o seu amor. Esse é o grande amor de Deus. Como hoje celebramos o Dia das Mães, quero destacar algumas mulheres da Bíblia, que mesmo diante das impossibilidades, do abandono, das provocações, Deus agiu poderosamente em suas vidas e no momento que se tornaram mães, cumpriram o propósito de Deus. A primeira pessoa que eu falo é Sara. E ali no texto, né, a gente pode pegar Gênesis 18, Sara é esposa de Abraão, né? A palavra de Deus diz que Sara, aqui no capítulo 18, vamos lá só ali rapidamente no capítulo 18. No capítulo 18, Deus vai prometer, né, um filho a Abraão. Olha esse detalhe. O Senhor apareceu a Abraão perto do carvalho de Manê, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu sair da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. Aí disse, no versículo 3, meu senhor, disse ele, meu senhor, se eu mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lave os pés e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também um que comer para que recupere as forças e prossigo pelo caminho agora que já chegaram até este seu servo. Está bem? Faça como está dizendo. Responderam. Abraão foi apressadamente à tenda, disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amassa e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu ao seu servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então a coelhada, leite e novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles e pé debaixo da árvore. Onde está Sara? Olha a pergunta. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor, já idoso, ainda terei esse prazer? E aí você repara aqui que essa risada não é de deboche. Às vezes a pessoa pensa, não é aquela, ela não estava debochando. É aquele sorriso que você dá, será? É quando uma pessoa fala alguma coisa, você diz, é como se você não acreditasse, assim, será mesmo? Mas você torcendo que seja, sabe esse momento? Entende? É quando você fala, será que vai? Uma alegria que há também, entre esperança, um pouco de dúvida pela realidade que ela está passando. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu e não riu. Mentiu e não ri. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Muito bem. O que eu quero falar aqui da Sara, pessoas que têm as impossibilidades. Nós já vimos testemunhos de Deus agindo na impossibilidade. Pessoas que desejam ser mães, mas há uma impossibilidade. Sara é um grande exemplo de impossibilidade por causa da idade. Por isso ela entra num estado de emocional e diz, é possível isso? Mas a palavra de Deus diz aqui que ela teria, porque não há impossibilidade, não existe coisa alguma impossível para o Senhor. Então fale para o seu irmão e pregue comigo agora e diga assim, não existe coisa alguma impossível para o Senhor. É em qualquer área. Mas hoje nós estamos entendendo o detalhe dessa maternidade. E ela pôde assim ver o milagre do Senhor em Gênesis 21, vamos lá no Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, quando lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Se Deus fala, Ele faz. Irmão, é bom repetir essa palavra, para que você tome isso e tenha fé. É em todas as áreas, claro que nós estamos dando uma ênfase hoje
para a questão dos dias das mães, entendendo também a importância quando Deus pega a maternidade e traz um propósito para ela. Mas a palavra de Deus, ela não se prende apenas num aspecto, é para todos os aspectos. Por isso você, homem, saiba que não existe impossível para Deus. Deus vai cumprir a sua palavra. Amém? Mulher, você que está do lado de um homem, seja seu marido, um irmão, diga, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Amém? Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho de Sara, lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus havia ordenado. Muito interessante isso. O nascimento, a gestação, essa criança que Deus dá, Deus quer que ela seja instrumento divino para as pessoas conhecerem Jesus. Você tem que entender que seu filho tem um propósito. A sua filha tem um propósito. E Sara faz as coisas que tem que ser feitas, apresenta ao Senhor. E a palavra de Deus diz, estava ele com 100 anos de idade, quando Isaque nasceu, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso rirão comigo. E agora ela fala, e acrescentou, quem diria Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Amados, o tempo não acabou. Deus, como me deu essa palavra, Ele colocou o meu coração para dizer para você, o tempo ainda não passou. Se Deus realizou na vida dessa mulher o propósito, Ele pode realizar na tua vida, mesmo que as pessoas digam, como poderá essa mulher amamentar nessa idade? Como poderá ter um filho nessa idade? Para Deus não há impossíveis. Mas também eu lembrei de Agar. Agar, a gente fala da mulher que foi abandonada. Agar, ela entra na história de Abraão porque ele vai para um outro local, o Egito, e lá ele traz uma escrava. E diante da impossibilidade, diante do nascimento de Isaque, para que aqui as pessoas possam se situar, Sara era estéril, ela não conseguia dar filhos. Então eles trouxeram uma solução. A serva. Não era o propósito de Deus. E Agar tem um filho, Ismael. E começou a ter umas dificuldades. A palavra de Deus diz que Ismael nasce, cresce também, e há algumas dificuldades. Ela é tirada de casa, mas Deus manda que ela volte. Mas chega um tempo depois, eu estou sendo bem breve na história, mas chega um tempo depois, a palavra de Deus diz que o próprio, a Sara novamente, porque agora Isaque já está nascido, e acontece uma preocupação de Sara, e Abraão não gostaria de dispensá-la, dispensar Agar, porque o seu filho Ismael, era o seu filho Ismael, mas Deus falou, Abraão, faça, eu tenho um propósito. E Agar agora, ela se sente abandonada. Por que eu peguei esse texto? Porque há muitas mulheres que são mães, que estão abandonadas. Muitas mulheres que, por algum motivo, aqui Agar foi um motivo que a história mostra, mas nem todas entram nessa situação. Muitas meninas tornaram-se mães por falta de orientação, outras tornaram mães por outros motivos, mas na hora mesmo, ou até mesmo tornando-se mães, se viram abandonadas. Mas eu acho interessante que a palavra de Deus vai nos mostrar que o Senhor, Ele não nos deixa sozinhos. A palavra de Deus diz que essa mulher começa a chorar, porque ela está sem amparo, ela está sem ajuda, e ela está num local que não tem nem água. E ela, para não ver o seu filho falecer, ela se afasta e chora. Mas o anjo do Senhor, Deus manda o anjo do Senhor até lá, e traz uma resposta, e diz, ele não vai morrer não.
o Senhor vai sustentá-lo e ele vai ser uma grande nação. Amados, sabe que eu vejo isso no amor de Deus? Porque o amor de Deus, ele não está limitado a um padrão humano. O amor de Deus está limitado à necessidade do homem. Então, independente se você que está me ouvindo, você que está aqui, ou algum momento que chegar essa mensagem, e você é uma mulher que se sente abandonada, porque só é você e seu filho, e não tem nada, Deus está te dando uma palavra nesta manhã. O Senhor não vai te desamparar. O Senhor vai cuidar de você. Porque aquela mulher clamou. A palavra de Deus diz, mesmo ela sendo egípcia, ela clama, ela chora diante da presença. E Deus traz uma resposta. É sempre o Senhor trazendo uma resposta. Então não deixe de buscar o Senhor. Ana, é a última que eu vou falar. Ana, ela tem o problema de Ana é provocação. Quantas pessoas, por causa de não terem filhos, são provocadas? E Ana foi provocada. A palavra de Deus diz que ela ali em 1 Samuel, vamos só ali para pegar, vocês pegaram o texto. 1 Samuel, só vou ler um pedacinho. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui a palavra de Deus vai falar que Eucana, que é o seu marido, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Seu ventre estava fechado. E aí ela começou a receber, a palavra de Deus diz que ela tem aqui provocações. E todo ano, imagina você ser provocado. O que isso abate? E a minha palavra também hoje, desse entendimento, é para falar para mulheres que têm sido provocadas nesse sentido. O Senhor tem olhado por você. Amados, a gente tem que entender que muitos assuntos que às vezes a gente não releva, é importante falarmos. Porque a gente faz sempre aquela família padrão. Mas esquece que às vezes, nesse contexto familiar, às vezes há mulheres que só ela e o filho. E não tem ninguém para o apoiar. E Deus diz, você não vai estar abandonada. Mas há aquelas que não têm filhos e são provocadas por não terem filhos. Eu tive a tristeza de ouvir uma pessoa muito próxima a nós, e tempo atrás, porque Deus não permitiu ter filhos, isso não é problema, apenas às vezes a pessoa deseja, no sentido assim, não é um motivo de a gente crucificar essa pessoa. Mas essa pessoa estava parte da igreja, e alguém chegou para ela e disse, ela é seca. Você imagina como isso machuca, essa provocação? E aí precisa de Deus trabalhar. Por isso a palavra de Deus diz que eu não me esquecerei de você em todos os sentidos que ele está falando. Porque tem pessoas que infelizmente não vão poder ter filhos. E ela vai ficar com essa marca. Evangelho é amor de Deus. Evangelho é palavra que edifica. Então, a palavra de Deus diz que Ana, recebendo essa provocação, pode ser que ela tenha escutado de Penina. Você é seca, olha aí, olha, eu tenho filhos. Mas ela chorava, ela dizia, Senhor, dai-me filhos, eu quero filhos. Mas chegou um momento que ela mudou a oração. Ela disse, Senhor, dai-me filhos, porque eu entregarei a ti para um propósito. Entendeu que a maternidade, olha o que a maternidade tinha um propósito. E a palavra de Deus diz que por causa dessa oração, Samuel nasceu. E depois ela teve outros filhos. Amém? Em abril agora, nós tivemos o culto da busca do Espírito Santo. Vocês lembram? Deus nos trouxe uma palavra em profecia que naquele momento, naquele culto, naquele dia, eu não marquei o dia aqui, estava se iniciando um novo ciclo de bênção em nossa igreja. Então, baseado nesta palavra, eu declaro em nome de Jesus que o milagre vai acontecer a partir de agora.
e tu serás curado. Seu cônjuge será curado, em nome de Jesus. Que as portas serão abertas, que as famílias serão restauradas, em nome de Jesus. Receba, igreja, receba, em nome de Jesus. Agora, você que é mãe, compreenda a sua missão diante do Senhor. Provérbio 22, versículo 6. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. Pois quando chegar o momento, agora eu vou colocar minhas palavras. Pois quando chegar o momento de assumirem suas próprias vidas, não se esquecerão do cuidado, do apoio, da confiança que vocês depositaram no seu coração. Aí assim eles estarão alicerçados na rocha que é Cristo. Entenda a missão. Se você é filho ou filha e seus pais estão vivos, então respeite os seus pais. Honre os seus pais. Honre a sua mãe. Se porventura eles já não estão mais presentes, relate as boas lembranças. Fale das boas coisas que esses pais fizeram. Não traga aquela situação que ninguém precisa saber. Quando você falar do seu pai, da sua mãe, ela era uma benção. Ela é carinhosa. Puxava a orelha. Aqui umas crianças falaram, né? É uma benção, né? Mas deixa tudo bagunçado, vai lavar a louça. Aqueles momentos, né? Mas se as lembranças te fazem sofrer, busque o Senhor e perdoe. Deixe o Senhor curar sua alma. O ser humano pode falhar, o Senhor não falha. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, porém, não me esquecerei de ti. Louve ao Senhor por este grande amor. Louve ao Senhor pela pessoa de Jesus Cristo, que se tornou homem a fim de nos salvar. Louve ao Senhor pelo Espírito Santo, que nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Que nós, maridos, possamos nos comprometer, participar, apoiar nossas esposas nesta missão tão linda que é ser mãe. E as mães que são viúvas, desquitadas, divorciadas, ou por alguma razão se tornaram mães solteiras, saibam que cada uma de vocês também estão incluída nesta linda missão de cuidar, ensinar e fortalecer a fé dos seus filhos na pessoa de Jesus. O que não podemos esquecer é que Jesus é o centro de tudo. Jesus é a razão do nosso viver. Eu peço a Deus que Ele abençoe toda a igreja e que nesse dia em especial, que se comemora o Dia das Mães, que cada uma de vocês sejam agraciadas com uma porção dobrada do Espírito Santo, concedendo-lhes força, vigor, sabedoria, alegria e paz, a fim de cumprir o ministério maravilhoso que é ser mãe. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar.